Boa noite, irmãos aqui presentes, irmãos que estão online, nos acompanhando neste culto, são todos muito bem-vindos. Temos vários visitantes conosco também neste culto, louvamos a Deus por sua vida. Temos poucos avisos a fazer aos irmãos. Na próxima quarta-feira teremos batismos aqui na igreja da nossa filial de Ibirapitanga, na próxima quarta-feira. E na quinta-feira teremos uma atividade especial ali na igreja de Mazomba, segunda igreja de Mazomba, que também pertence à nossa igreja. Temos a nossa classe de membros, novos membros funcionando, e se você quiser estudar a Bíblia conosco, aos domingos, às 9 horas, o professor sou eu mesmo, e nós estamos ali na primeira sala aqui na frente, prontos para recebê-lo. Sábado próximo teremos a posse do pastor Júlio na igreja do 26 de dezembro. Todos os irmãos estão convidados para estar naquela programação, prestigiando o nosso querido pastor Júlio. Domingo pela manhã, teremos o início dos PGMs, ou das celas, como você quiser chamar, na nossa igreja. No próximo domingo, será o início dessa grande campanha aqui na igreja. Nós temos uma live de oração no Facebook, às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Na próxima quinta-feira, nós completaremos 3 anos. Começamos na pandemia, porque a igreja não tinha condições de fazer reunião, a igreja estava fechada, e depois acabou a pandemia e nós não tivemos vontade alguma de parar esse ministério. Temos um novo canal também no YouTube, Azair Correia, somente com as mensagens de quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, e 2 ou 3 mensagens pequenas de apenas 1 minuto durante a semana. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 13. Convido os irmãos a ficarem em pé e os irmãos em casa a abrirem suas Bíblias nesse precioso texto do Evangelho de Lucas. Lucas era médico e é muito bom ler os milagres de Jesus narrados por Lucas, porque por ser médico ele observa muitos detalhes. Lucas 13, de 10 a 13. Certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada havia 18 anos. Ela tinha um espírito que a mantinha doente e era incapaz de endireitar-se. Chamando-a para perto, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus. Amém, queridos? Queiram sentar-se. Como você está diante de Deus? A mulher estava diante de Jesus, naquela igreja dos judeus, naquela sinagoga. Hoje é domingo, e você não está numa sinagoga, mas está na igreja. Estar na igreja já é um grande passo, mas não é o suficiente. No dia do juízo, você não vai poder dizer a Deus: Senhor, eu estive na primeira igreja batista de Itaguaí. Eu visitei várias igrejas. Isso não vai adiantar coisa alguma, mas já é um grande passo. Essa mulher tinha um espírito de enfermidade, um espírito maligno, um espírito de enfermidade. Um homem na igreja onde eu era membro, quando eu era jovem,
veio à igreja e aquele homem andava curvadinho, curvadinho, curvadinho. O pastor pregou, o pastor fez o apelo. Depois do culto, o homem estava curado. Somente pelo fato de aceitar Jesus, ninguém ungiu com óleo, ninguém impôs as mãos, ninguém expulsou demônio, não. Ele aceitou Jesus e foi liberto daquele espírito de enfermidade. Essa mulher tinha um espírito de enfermidade já há 18 anos. 18 anos presa. Ela olhava para baixo, enquanto Deus a fez para olhar para cima. Versículo 11, Lucas diz, ela não podia de modo algum endireitar-se. Ela não podia de modo algum endireitar-se. Certa ocasião, em Copacabana, trabalhei com vendas, com moda feminina em Copacabana, e Ipanema e Leblon, muitos anos. Então, um freguês foi comigo tomar um café. Quando saímos do bar, ele, depois de tomar o café, imediatamente ele tirou o cigarro, colocou no dedo. Ele olhou para o cigarro na sua mão e disse, eu tenho tentado largar isso e não consigo. De modo algum você pode endireitar a sua vida sem Jesus. Você não tem condições de se libertar dos seus pecados. O que Jesus fez para libertar essa pobre mulher? Jesus fez 3 procedimentos importantes para a libertação dessa mulher. Primeiro, Jesus viu a mulher. Jesus viu a mulher. Ele vê você na igreja como viu aquela mulher na sinagoga. Ele vê você no seu trabalho, no seu lar, na condução, no avião, no ônibus, em todo lugar. Ela tinha esse espírito de enfermidade que afetava o físico e a alma. Muitas pessoas hoje têm também um espírito de enfermidade. Parece que aquela mulher não foi à sinagoga para ser curada e nem para ter um encontro com Jesus, mas Jesus marcou o encontro com aquela mulher. Isaías 59, versículo 1 diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. O braço do Senhor está ao alcance de todas as pessoas que desejam arrepender-se dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Preste atenção, ouvir Jesus traz libertação. Nós ouvimos muitas coisas na televisão, no rádio, pela internet, no WhatsApp e no Instagram e tantas redes sociais, mas precisamos ouvir Jesus. Uma só palavra de Jesus vale mais do que todos os livros escritos sobre ele. Uma só palavra de Jesus vale mais do que todos os sermões que você já ouviu neste mundo. Você precisa ouvir Jesus. Um missionário na Índia teve uma experiência tremenda. Ele desmaiou pregando. Passado alguns dias desmaiou de novo, depois desmaiou de novo, ele foi para os Estados Unidos de férias. Passou um ano, descansando, fazendo tratamento. Então, quando achou que estava bem, voltou para a Índia. 3 semanas depois ele desmaiou de novo. Então ele foi para os fundos da igreja dele. E lá então, ele se ajoelhou e falou com Deus: Senhor, não dá mais, estou voltando para casa. Não tenho mais condições. Ele disse que Deus falou claramente ao seu coração: você topa a partir de hoje fazer no seu ministério somente o que eu mandar? Ele disse:
negócio fechado. Ele escreveu um livro, o último livro dele, Ouvir Deus na Índia. Dali em diante, ele passou a separar 90 minutos por dia, somente para ouvir Deus. Não é para ficar falando com Deus, não. Ficava em silêncio. Em silêncio. Procurando ouvir Deus. Stanley Jones teve uma recuperação emocional, física, espiritual tremenda, pregou o evangelho mais 20 anos. Nunca mais desmaiou. Porque ele quis ouvir Deus. Muitas vezes nós queremos falar com Deus, falamos, e Deus não nos fala coisa alguma, nós não damos tempo para Ele. Certa ocasião, eu estava falando do evangelho a uma mulher, ela disse: pastor, olha, eu não preciso ser crente, porque eu falo com Deus todo dia. 1 hora antes de deitar, eu falo com Deus. Eu falei: mas que coisa maravilhosa, que bom ouvir isso da senhora. A senhora fala com Deus 1 hora, todo dia, antes de dormir. Agora me diz uma coisa, o que Deus tem falado com a senhora? Ela disse: nunca Deus falou comigo. Precisamos ouvir Deus, precisamos ouvir Jesus. Há muitas pessoas encurvadas e não podem olhar para cima. Encurvadas não podem ler a Bíblia. Há muitas pessoas que não podem ler a Bíblia. Elas estão proibidas pelo diabo de ler a Bíblia. Elas não conseguem ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, dá sono. Começa a ler a Bíblia, o diabo lembra que tem que lavar louça, tem que lavar roupa, e que tem que fazer isso, tem que fazer mais aquilo. E o diabo não deixa você ler a Bíblia. Não é que você não queira, é que você está impedido de ler a Bíblia, porque você está encurvado pelo diabo. Não pode orar. Não pode orar, não tem tempo para orar. As redes sociais estão tomando nosso tempo. Numa recente estatística, diz que o brasileiro está gastando quase 5 horas por dia no WhatsApp. Mas não tem tempo de orar, não tem tempo de falar com Deus, não tem tempo de se arrepender diante de Deus dos seus pecados, das suas mazelas espirituais. Encurvado deste mundo, você não pode se libertar do pecado. Você quer, até deseja, mas não consegue. Você está amarrado, você está encurvado, você está oprimido pelo inimigo. Não pode nem pensar em Deus. Não pode pensar em Deus. Não pode agradar a Deus. Não pode servir ao Senhor. Está encurvado. Só podem olhar para baixo. Só podem olhar para o lixo deste mundo, para as tristezas desta vida. Só pode olhar para dentro de si mesmas. Só pode olhar para as dificuldades, só pode olhar para a depressão, para a ansiedade e todas as mazelas que o diabo tem colocado diante de nós. Jesus viu aquela mulher. Jesus viu aquela mulher. Ele vê você. Ele está vendo você. Um pastor pegou uma carona com um crente. E aquele irmão no volante avançou o sinal. O pastor falou: escuta, se Jesus estivesse aqui dentro do carro, você teria avançado aquele sinal? Ele disse: de jeito nenhum. O pastor disse: mas ele está. Ele está. Segunda providência de Jesus para libertar aquela mulher. Jesus chamou a mulher para perto dele. Olha que coisa maravilhosa. E ele continua chamando. Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus é a grande atração do mundo. Jesus é o nome mais digitado na internet, no Google.
Jesus chamou o cego Bartimeu. Chame o cego. Chame o cego. Mendigo, todo sujo, jogado na beira da estrada, dependendo de esmola, cego. Mas ele falou, fez uma oração extraordinária: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente falava: você para com isso, não está vendo que Jesus não vai dar atenção para você? Você é um cego, você é um miserável, você é um mendigo, Jesus não vai dar atenção a você. E ele continuava clamando. Você não pode contar com a ajuda de muitas pessoas que estão à sua volta. Você tem que continuar desejando o Senhor Jesus na sua vida. Jesus mandou chamar o cego. Agora você imagina aquele cego ali naquela situação tão deprimente. Chegam as pessoas e falam: Jesus está te chamando. Que mensagem poderosa é essa? Jesus está te chamando. Jesus chamou Zaqueu. Uma multidão na frente, uma multidão atrás. Jesus parou, aquele homem estava trepado numa árvore, querendo vê-lo. Jesus disse: Zaqueu. Jesus sabia o nome dele, né? Jesus foi dar no Google e tal, viu, né, a localização dele, sabia, né, o nome dele direitinho. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Zaqueu recebeu aquele homem, o Senhor Jesus, e mais os seus 12 discípulos, com grande alegria, levou para casa, para jantar, para dormir. Não sei se a mulher de Zaqueu gostou dessa ideia, né? Mas Zaqueu estava feliz da vida. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Jesus continua chamando. Ele chama você também. Jesus chama porque Ele é cheio de misericórdia. Porque Ele é misericordioso. Ele não olha para as nossas imperfeições lá do passado. Se você pedir perdão a Deus, é como se você nunca tivesse pecado. A Bíblia diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Jesus tem chamado você de várias maneiras. Certa ocasião, uma irmã desta igreja chamou um amigo para vir à igreja no culto da noite. Combinaram 7 horas aqui na esquina, que tinha uma padaria ali, né? Então, combinaram ali 7 horas. 7 horas começa o culto. O Dalírio, né? O Dalírio chegou ali 7 horas. A irmã não chegou 7 horas. 7h05, 7h10, 7h15. Ele ficou agoniado. Aí falou: ela não veio. Mas agora eu estou me lembrando que, ao me convidar, ela disse: não sou eu que estou te convidando, é Jesus que está convidando você. Por causa dessa palavra, ele falou: já que foi Jesus, então eu vou sozinho. Veio, se converteu, e quando ele veio à frente, a irmã já estava lá atrás, ela nem tinha visto que ele estava aqui com a gente. Jesus chama, mas Jesus tomou uma terceira providência. Jesus viu a mulher, Jesus chamou aquela mulher para perto dele, e a terceira providência extraordinária: Jesus a declarou curada. Jesus a declarou curada. Versículo 12, Jesus disse: estás livre da tua enfermidade. Jesus salva, e o pecador fica salvo mesmo, para sempre. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação completa não é se tornar membro da igreja, não é ser dessa ou daquela igreja. Libertação de verdade depende do Senhor Jesus.
Certa ocasião, um marginal lá no Rio aceitou Jesus na minha igreja. Marginal, traficante de drogas, era vendedor de maconha lá na Rocinha, fazia parte de uma quadrilha de assaltantes. O Everaldo se converteu. Ele me disse que, passado algum tempo, algumas pessoas disseram a ele: você precisa sair da igreja batista. A igreja batista não tem poder, você precisa ir para uma igreja poderosa. Ele disse: eu não tenho igreja mais poderosa do que aqui onde eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele continua sendo servo de Deus até hoje. Somente Jesus tem poder para lhe dar alegria e verdadeira paz espiritual. Um detalhe que eu quero dizer para você: aceitar Jesus não é perda. Não é perder coisa alguma. Um novo convertido me levou na casa dele. Me mostrou a piscinona lá. Ele disse: pastor, antes de eu me converter, todo final de semana, meus amigos estavam aqui, era uma churrasco, uma cervejada danada. Eu aceitei que o Cristo, agora ninguém vem mais aqui em casa. Mas ele tinha Jesus. Aceitar Jesus é ganhar o reino dos céus. Jesus não estraga o prazer de ninguém. Jesus quer colocar no seu coração a certeza de vida eterna. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. E logo a mulher endireitou-se e glorificava a Deus. Você só pode endireitar-se e glorificar a Deus estando diante de Jesus. Versículo 16 diz: Jesus disse: era a hora certa de soltar a mulher da prisão. Jesus não está preso a dia e horário. Era a hora certa de soltar essa mulher da prisão. Jesus nunca chega atrasado. 18 anos sob o domínio de Satanás. 18 anos sob o domínio do inimigo. Quero lhe dizer mais uma coisa. Você pode estar 20 anos, 30, 40, 50 anos preso nas garras do inimigo, mas nada pode impedir a ação do poder de Deus na sua vida. Absolutamente nada. A mulher ficou livre, apesar da opressão maligna e da oposição dos líderes religiosos. Você está perto do reino de Deus. Jesus está vendo e chamando você, porque Ele quer dar salvação eterna nesta noite. Presente, dádiva de Deus para você. A mulher aproveitou a oportunidade. Jesus não a chamou para perto dele. Ela podia ter dito: não, Senhor, não, eu tenho outra coisa para fazer e tal. Né? Dá uma desculpa. Mas ela atendeu o chamado de Jesus. Sua vida corre perigo. A qualquer momento você poderá ser chamado a prestar contas diante de Deus. E como você vai se apresentar diante do Senhor? A terceira palavra que Jesus pronunciou lá na cruz, Ele pronunciou 7 palavras. A terceira palavra é uma palavra só, uma palavra grega, que é tetelestai. Na Bíblia está traduzido: está consumado. Mas é uma palavra só, tetelestai, que quer dizer: a dívida já está paga. Ao morrer na cruz, Jesus estava pagando a dívida de todas as pessoas que não querem mais serem endividadas diante de Deus. A dívida já está paga. Sua dívida para com Deus está paga, meu irmão.
Você não precisa pagar promessa em lugar nenhum. Você não precisa se sacrificar para conseguir a salvação. Você não precisa cumprir obrigações religiosas. Você tem Jesus, você está salvo. Depois da assinatura da Lei Áurea, muita gente ainda continuava escravizada, porque não tinha recebido a notícia. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, a notícia não corria, né? Alguns escravos ainda continuaram escravos quase 5 anos, tanto no Brasil como lá nos Estados Unidos. A notícia não tinha chegado. Você não tem de continuar escravo do pecado, porque já sabe que Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. Versículo 13 diz que a mulher endireitou-se e começou a louvar a Deus. Ela endireitou-se e começou a louvar a Deus. Ela não começou a louvar a Deus torta, encurvada. Ela primeiro endireitou-se. Aceite a Jesus Cristo e venha louvar a Deus conosco, hoje e sempre. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, de toda a alma, de todo o coração. Isso aconteceu há 2000 anos, mas sabe de uma coisa? Jesus ressuscitou, e Ele é o mesmo, Ele tem o mesmo poder no dia de hoje. Ele não enfraqueceu o seu poder, Ele continua agindo poderosamente na vida de muitas pessoas. Creia em Jesus, Ele quer fazer uma grande mudança na sua vida a partir desta noite. Vamos cantar o hino 89 do cantor cristão. Do teu pecado te queres livrar, teu sangue tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Um homem em Madureira, dono de 5 lojas, estava capinando embaixo de um pé de laranja no sítio dele. Uma cobra picou no pescoço dele. Ele não foi a médico, não foi nada, não foi a lugar nenhum. Com 1 mês depois, ele estava cego das 2 vistas. Cego. Antônio Venetilho foi minha ovelha em Madureira, cego. Como ele se converteu? Um cunhado dele, que era crente, chegou lá e leu 1 João 1,7. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele aceitou a Cristo como Salvador. E que mudança! Que mudança! O Antônio comprou uma máquina de datilografia em braille. Ele aprendeu o braille. Ele tinha as folhas para colocar, para trabalhar ali. A filha dele, mais velha, lia a Bíblia e ele fazia cópia do texto bíblico. E ele era chamado para ir dar testemunho nas igrejas, levava aqueles papéis grossos, e lá então ele passava a mão naquela palavra, e ia lendo a palavra de Deus para aquelas pessoas. Uma vida preciosa. O sangue de Jesus tem poder. É esse hino que nós vamos cantar agora, e eu convido você a ficar em pé.